Olá, olá, virginianos, sejam muito bem-vindos ao Mônica Tarô Energia. Vamos ver quais são as energias para essa semana que aqui você chegou. Faremos a nossa leitura geral, intuitiva e atemporal. Então, leve em consideração o momento em que você chegou aqui no canal, tá? E não a data de postagem do vídeo. Dia em que você chegou, a leitura está valendo por uma semana dentro desse mês que estamos agora, que é o mês de junho, tá certo? Vamos lá então. Vamos ver aqui, vamos tirar uma cartinha tema para vocês. Qual o tema da leitura para os virginianos que aqui chegaram esta semana? O que eles precisam saber? Virgem. A energia do julgamento, virginianos. Aquele momento em que você trilhou aí um caminho longo, não foi fácil, mas sabe aquele momento que você precisa se desprender de certas coisas, situações, deixar o passado no passado. Você pode rever esse passado, mas é como se você se libertasse dele. É aquele olhar meio que de despedida, sabe? Aquele olhar de colocar os pingos nos is, resolver as situações para poder seguir em frente. Então, esse é aquele momento em que, de repente, pessoas do passado retornam, situações se repetem. Para quê? Para que você tenha esse olhar de vou fechar isso aqui, vou finalizar esse ciclo, vou seguir em frente, vou resolver essa situação, isso que está pendente. É essa energia aqui que o julgamento está trazendo para você, tá bom? Vamos ver de que forma a energia ali do julgamento vai conversar com a sua leitura, tá bom? Lembre-se sempre que é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar com você, com o seu momento, com a sua realidade, tá bom? Às vezes o início da leitura conversa com você, e aí depois, na segunda parte, quando eu vou dar aquela aprofundada, tem gente que se identifica melhor ali, que entende melhor, né? Então assista tudo com maturidade, tá bom? Cavaleiro de Paus, Valete de Espadas, Valete de Ouros. Meu Deus, virginiano, a corte está toda aqui. Cavaleiro de Espadas. Misericórdia, é muita gente. Rei de Paus. Olha, eu nunca tirei um jogo assim. Que todas as cartas da corte, que todas as cartas da mesa fossem as cartas da corte. E detalhe, só homem. Meu Deus do céu. Ó, o rei no meio e em volta dele apenas os vassalos. 2 cavaleiros e 2 valetes. Eu tô chocada, gente. Eu vou tirar uma foto dessa leitura. Pera, para tudo. Eu vou. É sério? Pausa aqui, peraí. É sério, gente. Ó, peguei o celular. Eu preciso. Meu Deus. Vou botar lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. E a energia interessante, né? Energia do julgamento. Eu falei de repente pessoas voltando na sua vida, retornando, ciclos que precisam ser fechados. Ou você tem dívida aqui com um monte de gente, quer resolver situação com um monte de gente. Ai, vamos parar de rir de brincar, gente. Eu não tô debochando, tá? Eu tenho virgem forte no meu mapa, por isso que eu tô rindo. Mas vamos ver o que a gente tem aqui de intensidade. Bom, para começar, o Rei de Espada já no centro do seu jogo. É uma energia aqui de objetividade, racionalidade. Alguém que é muito frio, é calculista, faz as coisas, sabe, daquela maneira bem pragmática. Não tem emoção aqui, não tem mimimi.
sabe? Ele é muito, 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 muito pragmático, muito resolvido, muito objetivo, tá? Pode ser a sua energia aqui, na síntese aqui, para resolver alguma coisa ou as situações, talvez você esteja tendo um olhar mais frio e mais objetivo para as situações, tá bom? E não caiu uma carta de copas na mesa. Temos uma de terra, uma de paus e duas de espadas, além do rei, 3 de espadas. Então, temos uma energia que é bastante mental, tá? Mas a situação, a carta da situação é o cavaleiro de paus, que me fala de movimento, de ação, sabe? De alguém que, de repente, já, de uma forma geral aqui, alguém que cansou de ficar pensando, idealizando, sonhando e resolveu agir, tá bom? E de que forma? A gente tem aqui um valete de ouros. Pode ser que você tenha amadurecido aí alguma ideia, tá? E agora você não quer mais ficar preso a essa ideia e você quer fazer a coisa funcionar. Então, o valete de ouros aqui, ele fala dessa sementinha aí que de repente você está plantando, que você quer plantar, de algo novo que você quer iniciar, mas de que maneira? Da forma correta. Você quer de repente começar de novo alguma coisa, alguma história, e você tá muito resolvido a isso. Diante da carta do julgamento, pode ser que você esteja resolvendo realmente questões do passado, tá? Se eu fosse falar de uma forma geral, se essas cartas da corte estivessem representando pessoas, eu diria aqui que esses valetes podem ser filhos, tá? Cavaleiros aqui, mensageiros, pessoas chegando na sua vida, ou indo, partindo, tá bom? Mas fazendo a leitura do jeito que eu faço, né, de uma forma mais contando essa história em relação ao que eu tô vendo aqui, o que eu sinto é essa energia de movimentação, alguém que parou de ficar idealizando, pensando, sonhando, planejando e resolveu se mexer, tá? Resolveu se mexer. Ou era muito um pensamento de como ia resolver as coisas do passado, tá bom? Você vê que ele está olhando aqui para esse lado, está olhando para esse lado do passado, imaginando como voltar a isso. E aqui o sonho para, o desejo, o pensamento para. Vamos agir? Vamos agir. Então aqui tem o valete de ouro, que é essa energia do recomeçar, sabe? E talvez da forma correta, da forma segura. E aí quando decide, vai. Aqui a gente tem duas cartas de ação, os dois cavaleiros aqui, um abrindo e um finalizando, sabe? Temos ação, temos movimento aqui. É como se você conseguisse alinhar aí o pensamento com a ação e tomasse velocidade. Entende? Faz sentido para você até agora isso que eu disse, isso que surgiu aqui? Eu espero que sim, virginiano. Vamos lá, agora a gente vai aprofundar, né? Vamos ver se vai ressoar com você aí. Como eu disse anteriormente, a energia coletiva, então nem tudo vai ressoar. Se você quiser uma leitura na sua energia, tem o link aí do meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos entender aqui o que essa galera tá fazendo na mesa. Mas eu sinto muito forte, assim, alguém que amadureceu uma ideia, sabe? Amadureceu uma ideia e resolveu agir. Ao agir, você mudou de patamar, não é mais uma ideia, agora é ação, é movimento. E aí vem de novo uma incerteza, uma imaturidade, não sei muito bem, mas vou tentar, vou seguir, sabe? Vou ser forte para fazer o que precisa ser feito. Às vezes encontrar o passado não é uma coisa fácil, né?
Até porque se ficou no passado é porque você não queria mais no seu presente. Ou a vida não queria que ficasse, certo? Mas um reencontro é sempre difícil. Mas aqui a gente tem uma energia muito forte de racionalidade e objetividade. Então pode ser que você esteja se sentindo bem para lidar com isso agora, tá bom? Vamos lá, vamos falar. Fala para mim do Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, por favor. Uau! A Torre. É realmente um movimento para mudar algo de uma forma bem drástica, sabe? Algo bem significativo esse movimento. Quem tá no oculto? 10 de copas. Aqui pode ser que algo dentro da família, um relacionamento, algo que era perfeito, que era bom e que finalizou, que acabou de repente de uma forma muito difícil. Sabe aquilo que era muito bom e acabou de uma forma muito drástica, muito difícil? E agora você pode estar tendo a chance de reencontrar alguém, de rever alguém, de conversar sobre isso, ó, de reorganizar a rota aí. Ó, você saiu dessa história bastante ferido, machucado e tem a chance agora de um reencontro, que eu acho que era tudo que você queria. Aqui, ó, 2 de copas aqui, os amantes, ixi. Então, eu sinto aqui que tem algo sim relacionado a isso. O Cavaleiro de Paus, agora a gente vai falar de pessoas. Pode ser que o Cavaleiro de Paus seja a pessoa que foi embora. E você se sentiu aqui, se viu destruído nessa história. Ou seja, também pode ser a pessoa que está retornando, né? Se tem um encontro aí com alguém do passado, com algo do passado. Vamos ver se isso se mantém aqui. Vamos puxar aqui para o Valete de Espadas. Energias para o Valete de Espadas. Fala para mim do Valete de Espadas no contra, por favor. O Hierofante. Agora começaram a vir os arcanos maiores, né? Ó, o Hierofante, que é a carta do Papa, né? Ele pode sim trazer a energia do casamento, né? Da comunhão, da crença, da liturgia, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente coloca a nossa fé. E ela vem no contra com o Valete de Espadas. Então, muito provavelmente aqui, algo realmente foi desfeito. E agora essas cartas da corte começam a falar comigo de uma forma diferente, né? Se foi alguém que foi embora, foi alguém realmente que virou a cabeça aqui. Porque o valete de espadas são valetes, como eu falei, podem ser crianças. Sendo crianças, tem uma imaturidade. Então, pode ser uma pessoa adulta assim que virou a cabeça. Virou a cabeça e saiu. Deu tchau pro casamento, pro compromisso, pro namoro, aí, pra uma relação de compromisso. E foi em busca de algo aí. Ó, o Pajem de Pentáculos aqui de novo. Olha, vocês viram o quanto eu embaralhei. Ó quem tá aqui. As mesmas cartas. Alguém que buscou um novo caminho. E é pajem. Ou seja, alguém aí que se viu. Se viu. Qual é a palavra que eu quero usar? Se viu jovial, sabe? Se viu com disposição e resolveu seguir alguma coisa, um caminho, uma outra história, sabe? Se movimentou para outro lugar. Não quis permanecer em algo que foi construído aí ao longo do tempo, durante muito tempo. Algo foi desfeito. Entende?
Vamos lá, vamos ver aqui o valete de ouros no caminho para a Virgem. Deixa eu dar uma embaralhada assim. Que vocês viram que eu embaralhei, né? E as cartas vieram ali quando elas querem vir para confirmar. Não tem jeito não, gente. Fala do valete de ouros, por favor. Valete de ouros, por favor. Fala do valete. Ó. 6 de pentáculos. Se essa história está sendo conversada para ter a possibilidade de uma volta, de um retorno, de um recomeço, como eu disse aqui, isso aqui pode ser um recomeço, agora vai ser aquele recomeço correto, vamos dizer assim, sabe? Aquilo que é com a troca justa. Você se doa e o outro doa da mesma forma. Então aqui a gente tem uma história que muito provavelmente está rolando um recomeço, uma vontade, um desejo de recomeçar. E se isso acontecer, é um recomeço onde a troca vai ser justa, vai ser igual. Ó, e isso é que traz a conquista, a vitória aqui, 6 de paus. Porque do jeito que tava, do jeito que aconteceu, não tinha como se manter. Porque a pessoa, se não for você, né? Se for a pessoa que estava com você, virou a cabeça, foi viver, abandonou tudo e foi viver a vida, tá? Cavaleiro de paus, intensidade, desejo, paixão, foi viver. Então essa pessoa deu as costas para uma entidade aqui, para um compromisso específico, sabe? Algo que era sagrado. Essa pessoa virou a cabeça em relação a isso, não quer mais viver isso, não quis mais ver isso. E agora existe uma possibilidade aí de um reencontro, de um recomeço, e tem vitória nisso, desde que a troca seja igual, seja justa. 6 de pentáculos. Não tem essa história de um se doar mais que o outro, senão a coisa vai... Tem que estar os dois olhando para o mesmo lugar. Certo? Talvez por isso o Rei de Espadas esteja aqui, mostrando que agora as coisas vão ser, de repente, ditas, vão ser faladas, aí tudo que não foi dito. Muita razão aqui, talvez seja hora de colocar as coisas na mesa, sabe? Falar o que não foi falado, dizer o que não foi dito, para que esse recomeço possa existir. Mas vamos entender, porque a gente tem um cavaleiro de espadas aqui. Fala para mim desse cavaleiro de espadas para a Virgem, por favor. Cavaleiro de espadas para a Virgem. Cavaleiro de espadas. Rei de copas. Outra figura da corte. O Rei de copas, ele tem uma energia, e é uma carta de copas, a primeira que caiu aqui. Ele tem essa energia amorosa, de cuidado, né? De estar atento, sabe? Mas ao mesmo tempo mantém uma certa distância. Ele tem controle emocional. O Rei de Copas, ele tem controle emocional. Com esse cavaleiro de espadas aqui, ó, eu não sei se esse retorno... Ó quem tá no oculto, o diabo. Eu tava um pouco grilada aqui, porque o cavaleiro de espadas, apesar disso aqui, o cavaleiro de espadas, ele é cabeça de vento, sabe? Ele é do ar, né? Então, ele pode ser que seja algo que seja bom, seja combinado e tá tudo ok, mas que ele não permaneça, que ele não fique, que não seja realmente um recomeço verdadeiro. Então, tem tudo para ser? Tem tudo para ser. Mas esse cavaleiro de espadas aqui me fala que pode ser que bata o vento aí e ele vira a cabeça. E aí veio o Rei de Copas com ele, ou seja, tem amor, tem querer estar perto, tem
tem querer estar perto, não. Tem amor, tem cuidado, tem carinho, tem proteção, mas tem distância. É o querer estar perto e ao mesmo tempo eu tenho a minha individualidade, sabe? Eu tenho a minha distância. E aí veio o diabo no oculto, que me fala muito dessa coisa do. É, é do jeito que eu quero, sabe? Esse rei de copas aqui com esse diabo no oculto é do jeito que eu quero. Eu tô aqui para você, eu vou trazer tudo que você quer, vou fazer o que você quer, mas vai ser mais do jeito que eu quero do que do jeito que você quer, sabe? E aí eu fico um pouco na dúvida se isso aqui, ó, vai ter futuro, porque aí não vai ter a energia de troca que tem aqui no caminho, mostrando que esse é o caminho. Mas é aquilo, né? Cada um no seu cada um. Então, aqui, se a sua energia for da pessoa que está. Se você aí que está assistindo, isso aqui não é você, é a outra pessoa, é a decisão sua tentar recomeçar, mas tem a possibilidade das coisas retornarem, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá, vamos entender o rei de espadas na síntese, porque aí esse rei de espadas pode ser o quê? Você, se estiver te representando, você de uma forma bem objetiva, corta logo isso, porque aqui não tem emoção. É como se você fosse tentar alguma coisa e se não der certo, você chuta, sabe? Ou você vai zerar essa situação e vai seguir em frente, vai dizer, não, isso não é pra mim, porque eu já sei o que vai acontecer. Não por causa do tarô, mas porque você sente, entendeu? Vamos lá, o rei de espadas. O que é o rei de espadas na síntese para virgem? Fala do rei de espadas, por favor. O rei de espadas na síntese. Nossa, virou cambalhota, foi, voltou. 9 de espadas. Aqui o que eu vejo? Você tirando da sua vida essa preocupação. Aqui a gente tem uma energia de preocupação, de tristeza, de noites sem dormir, sabe? Por quê? Porque fica aquele pensamento, aquela desconfiança, aquele tormento na cabeça. E o rei de espada não tá aí para isso, não. Ou seja, aqui eu tô vendo a energia de alguém que vai. Ó, 10 de espadas no oculto. Você não sente. E olha quem tá aqui: 8 de copas. Alguém que vai embora. Ou seja, você não sente verdade nessa história, sabe? É como se você sentisse que você vai se ferir novamente. Então, o que eu sinto aqui muito é um momento, é uma oportunidade de você, de repente, rever, no sentido de, sabe, fechar a história da maneira que você acredita ser a correta, porque você não quer sofrimento de novo. Alguém que te apunhalou pelas costas e foi embora. E te deixou assim. Você já saiu disso uma vez. E isso volta por quê? Para te testar, para ver se tem algum aprendizado, para ver se você vai se manter aí fiel ao que você decidiu. Ó. Só decisão aqui, olha aqui. Só decisão. Virginiano. As cartas não mentem, estão aí dizendo que pode ser que essa pessoa volte para te testar, para te mostrar, não, dá sim, vai ser tudo ok. E depois, ó. Então pensa bem, tá bom? Vamos tirar aqui um oráculo final, conselho da bruxinha para vocês. Conselho da bruxinha para os virginianos diante dessa leitura. Gente, eu acho que saiu para Gêmeos, a mesma carta. Olha, se eu não me engano, é aprender com a vida, não é isso? É aprender com a vida, olha lá. Ele tá aqui, estudou bastante, tem livro, tem tudo, mas ele precisa o quê? Precisa ir para o mundo, precisa viver, precisa estar com as pessoas para conseguir entender, para conseguir experimentar tudo aquilo que teoricamente ele sabe. Ou seja, a vida te dando aí uma nova chance,
Tem coisas voltando, aqui a mãozinha chamando, ó. Tem coisas voltando para quê? Para te dar uma nova chance, para você ir lá, viver de novo, falar, conversar, dizer tudo que não foi dito. Porque teoria e pensamento você já tem de sobra, tanto é que está no contra. Você resolveu se mexer aqui, se movimentar. É a hora. Então, se essa oportunidade aparecer, é a hora de você botar um ponto final nisso, se você quiser, ou de experimentar isso de novo, se você quiser. Mas o importante é seguir em frente sem as mágoas do passado. Ok, virginianos, então é isso. Essa foi a sua leitura. Espero que ela lhe ajude de alguma forma para que você consiga manter a sua energia em equilíbrio. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.